bom? Bom, eu quero falar hoje sobre o feminino no contemporâneo. Obviamente é amplo o tema, né? Então eu resolvi falar um pouquinho do feminino relacionado, na verdade, aos papéis das mulheres e o significado de feminino hoje, né? Inclusive, se vocês quiserem mandar perguntas, mandar questões, eu fico bem feliz que vocês façam isso, porque aí a coisa fica mais dinâmica, né? Então fiquem à vontade para mandar perguntas, questões, reflexões, e na medida do possível aqui eu vou falando, né? Comentando aí, refletindo com vocês. Tá? Bom, para a gente falar desse feminino contemporâneo, eu acho que a gente precisa contextualizar também esse feminino de uma maneira, assim, não exatamente ontem, mas a gente ter ideia, né, de como esse feminino se movimenta aí socio-historicamente, né? Boa noite, pessoal que está chegando. Tô com a dicção comprometida, eu quero que vocês me perdoem aí, porque eu tô com o aparelho, não aparece muito, mas eu tô usando aqueles invisíveis, né? E tô me adaptando ainda. Então, mas ainda bem, né? Que tá rolando. Vamos lá. Então, pra gente contextualizar um pouquinho esse feminino, né? A gente tem o feminino como um gênero, né? Um sexo. A gente tem o feminino também como dimensão. Dimensão do quê? Dimensão do inconsciente, dimensão do sagrado, dimensão na cultura, né? E isso vai, claro que uma coisa está ligada à outra, é quase que impossível a gente falar do feminino sem lembrar do gênero feminino, sem conectar as mulheres, né? Mas quando a gente está falando de dimensão de sagrado ou dimensão da cultura, dimensão psicológica, né? A gente está falando de algo que, na verdade, vai estar presente em todos nós, todos os seres, né? Não só o ser humano. E esse feminino, ele foi mudando, né, com o tempo. As primeiras formas de prática religiosa do ser humano estão ligadas a esse feminino, vamos colocar um feminino com F maiúsculo, né? Porque aí a gente vai estar falando dessa dimensão na perspectiva, na verdade, do sagrado, né? Então, notório, a gente vai encontrar em muitos autores e autoras a questão de que a própria natureza era vista como uma grande mãe, né? Vamos lembrar que mãe aí é também uma coisa que não é simples, tá? A gente vai falar grande mãe, a gente vai, obviamente, a gente tem como referência o que a gente recebeu, né? Então, obviamente, a mãe, né? A mãe arquetípica, ela tá aí para todos e todas as culturas e tudo mais. Mas essa mãe, vocês vão imaginar aqui o ser humano nas cavernas, né? Nas matas e tendo que acessar essa natureza, estar nessa natureza, né, porque a gente é parte. Então eles estão nessa natureza e a natureza não é aquela mãe boa, né? Não é aquela mãe simplesmente acolhedora, nutridora, né? Que também é, obviamente, mas não só isso, né? Os nossos antepassados, o ser humano arcaico,
né, primitivo de Primevo, ele estava conectado a uma noção não dualista e dicotômica, né? O viver dos nossos antepassados era o ser humano mais um animal ali. Então as noções até de bom e mal, de bem e de mal, né, eram distintas do que a gente tem hoje numa cultura pautada em filosofia bastante dualistas, e eu não estou falando só do judaico-cristão, né, do mundo judaico-cristão, mas eu também estou falando do mundo greco-romano. Né? Então a gente tem uma visão de mundo bastante dualista, né? Até hoje bastante dicotômica, principalmente essa divisão de bem e de mal. Porém, quando a gente olha para as civilizações e para as culturas que estão mais ligadas à terra e, por consequência, estão ligados mais à noção de ciclicidade, a gente vai ver que o bem e o mal são vistos de outra forma. Não é que eles não existem, tá? Mas eles são compreendidos de uma maneira distinta do mundo que a gente conhece, né? É inegável que a nossa civilização, para o bem e para o mal, é construído em cima desses fundamentos, né, cristãos e gregos, principalmente. A gente esquece no mundo grego, né, eu não vou entrar no mérito de patriarcado, mas sim, as referências são bastante androcentradas, né? As mulheres participando ali, e o feminino presente, mas de uma maneira, na melhor das hipóteses, coadjuvante, né? Então, voltando lá para os nossos antepassados, né, arcaicos, primitivos, lá no Paleolítico, lá no Neolítico, a gente vai ter essa visão de uma grande mãe, uma grande deusa. Lembrando que falar de grande mãe e grande deusa é uma interpretação nossa, tá? Tem que lembrar disso sempre, porque os estudiosos e as estudiosas que acessaram esses sítios arqueológicos, que encontraram muitas estatuetas, né, que às vezes a gente imagina que são enormes, né, elas são pequenininhas, né, pequenas, grandes. Então, os arqueólogos, as arqueólogas, os antropólogos, eles acessaram aquilo tudo e interpretaram, né, supondo que havia uma ligação ou uma conexão religiosa daquelas estatuetas, daquelas figuras e o ser humano, né? O ser humano compreendendo aquilo como sagrado. Então a gente tem ali um primeiro ponto, né? A respeito desse feminino. Então a gente já tem essa relação estreita com a natureza, né? E também uma interpretação que eu acho que faz bastante sentido. A mulher era considerada um ser divino, principalmente por sangrar e não morrer, né? Mais uma interpretação, mas eu acho que tem bastante sentido, né? Outra coisa que a mulher também, a figura feminina, né? Não exatamente a mulher, era divinizada ou considerada mágica, e isso trouxe alguns problemas, que a questão da procriação, né? Então, vocês imaginem o ser humaninho, homens e mulheres, observando a lua nascendo, crescendo, ficando plena e depois minguando, e o ventre feminino, o ventre de todas as fêmeas,
acontecendo, todas as fêmeas, né, os mamíferos, acontecendo o mesmo movimento, né? Então, a gente vai observando que lá atrás a gente vai ter já conexões que foram carregadas e estão presentes ainda aqui na nossa visão de mundo a respeito desse feminino, principalmente o feminino sagrado, né? Falei então do ciclo, falei da procriação, falei da lua, né? E também, por que não, vamos falar também dessa outra face desse feminino, que inclui o selvagem, a questão da morte, né? Da decadência, também estava ali, né? Então, de novo, a gente vai imaginar que a gente está lá com os nossos antepassados e a gente via as folhas secando, as árvores ficando nuas, né? E morreu. Ah, não morreu, porque daí vinha a primavera e tudo começava a florescer, a renascer, né? Então, novamente, a questão do ciclo, né? E esse fenômeno de ciclicidade ligado a todas essas questões que eu falei antes. Ok, nós vamos dar um salto agora, tá? Para o mundo contemporâneo. Beleza? Então, como é que tá esse feminino hoje no mundo contemporâneo? Se a gente for falar dessa dimensão do que a gente vê no contemporâneo. E eu não quero ficar na nossa bolha, tá? Ou em uma bolha de um sagrado feminino, não é isso. Primeiro, vamos falar um pouquinho do feminino de um modo geral. Bom, a relação com a natureza, por mais que a gente tenha uma consciência, nós seres urbanos, né? Que a gente tenha uma consciência, que a gente tenha até uma vontade de se conectar a essa natureza, exige muito esforço da gente nesse mundo urbano, principalmente, né? Então, a gente... a nossa cultura e o modo de ver o mundo, existe a ciclicidade, só que não seria, não é o paradigma vigente da ciclicidade. E esse mundo de pós-pandemia, ou ainda na pandemia, ninguém sabe dizer, né, o que está acontecendo, em que ponto a gente está, né, que parece que a gente vai sair, aí a gente volta, ou não sei, mas principalmente depois desse desafio aí mundial que a gente está enfrentando ainda, da pandemia, e o tempo ficou muito estranho, né? Então, um exemplo é a gente entrar no supermercado agora, no meio de fevereiro, e já tem ovo de Páscoa. Então, não vai ter carnaval, as festas de carnaval, né? E o mercado, tá? E eu não quero entrar num papo aqui de, é capitalista, não é capitalista, não sei o que, não é isso, tá? Mas o sistema que a gente vive hoje, né, principalmente o econômico, que também é cultural, ele não está muito ligado nessa questão. Não é nada importante essa questão da ciclicidade, do tempo, das estações, dos ciclos femininos. Muito simples, né? Se a gente pensa no próprio ciclo menstrual das mulheres, né? Isso é um problema para esse modo de vida que a gente tem, né? Então, fora de uma bolha e dentro também, viu? Porque tem, mas fora de uma bolha de consciência a respeito da mulher, do feminino, de práticas da espiritualidade feminina também, é muito comum, muito mesmo, que as mulheres nem menstruem. Muito cedo, nem menstruem. Né?
por anticoncepcionais ou por hormônios, né, que são usados para que não haja essa instabilidade, porque ciclicidade tem a ver com uma certa instabilidade que dá uma estabilidade, né? Os ciclos, eles são desafiadores, porém, eles nos dão também uma noção de rotina, de roteiro, né? Então, voltando à questão do tempo e de roda do ano, que está presente aqui, de uma maneira diferente, mas está. O foco é outro, mas está, né? Então, a gente tem teria o carnaval agora, aí vem quaresma, depois vem a Páscoa, depois vem festa junina, depois a gente tem finados, se eu pulei alguma coisa me perdoe, mas depois a gente tem Natal, para depois a gente ter de novo um carnaval, né? Eu acho que vai ficar gravado assim, viu, Luana? É bem provável, a não ser que aconteça alguma coisa aqui, tá? Mas como eu estava dizendo, então a gente tem esses pontos no nosso calendário, ou seja, no nosso cotidiano, que nos dão referências. Mas o que aconteceu? Obviamente, eu não estou falando, mas todo mundo está conectado, carnaval, uma festa pagã, né? Vamos soltar todas as loucuras, né? É uma festa é uma festa de expurgo, né? Também. E lembrando que todos esses que eu citei são feriados e datas que foram absorvidas e foram adaptadas ao catolicismo. E as práticas populares do catolicismo são extremamente pagãs, né? Na minha tese eu falo um pouquinho sobre isso, né? Porque por conta da devoção mariana, que é muito oficiosa, né? Não oficial. Então, como eu estava dizendo, quando a gente vai agora nesse momento, né, de mundo, pandemia, Covid, aquela coisa toda, e o que já estava artificial, né, mas ainda presente, de repente some. Então, o que acontece nesse momento? A gente se perde, né, do tempo, do ciclo e do feminino. Aí que eu ia chegar, né? Então, o que acontece aí? Isso vai também interferir até mesmo nas nossas relações, né? Quando a gente perde esses pontos essas âncorazinhas, né? Esses marcos das nossas jornadas, né? Das nossas jornadas individuais e também das nossas jornadas coletivas. A gente não celebra mais, não tem celebrado, na verdade, aniversário, né? Então, as coisas vão ficando vagas, né? Todas essas coisas todas essas questões que eu tô trazendo aqui, é para fazer essa conexão com esse feminino e falar de uma necessidade de cultivo, a gente cultivar essa dimensão do feminino, a gente nutrir essa dimensão do feminino, mas olha, gente, não quero parecer que eu tô falando aqui é uma coisa racional, mental, tá? Porque eu nem trabalho nessa chave. O que eu gosto mesmo é de pensar que tudo tá conectado, né? Ventre, coração, visão, né? Corpo, mente, espírito e aquela coisa toda. Então, pensando por aí, né? Já pontuando isso, não é simplesmente ritualizar seguindo modelos, tá? Essa nutrição. Eu acho que
tem mais sentido, principalmente num mundo em que a gente tem uma espiritualidade de entretenimento. Eu posso até falar mais, se vocês quiserem, sobre isso. Né? A gente ritualizar sem um centro fortalecido, sem um fundamento muito bom, seja ele com uma base terapêutica, uma base filosófica, uma base artística, por que não? Né? Na verdade, vira uma alopatia, vamos dizer dessa forma, né? Ou vira, como eu disse, um entretenimento. Você vai lá, participa, né? Acende uma vela, tira um oráculo, põe a mão no ventre, benze ventre e depois, né? Se volta a um retorno para o mundo comum com o quê? Eu não estou falando que a gente não traga elementos para a reflexão e para as práticas, mas eu acho que nutrir o feminino é uma coisa, até mesmo a prática da espiritualidade feminina, é uma coisa que passa muito pela consciência, né? Nas nossas palavras, na nossa comunicação, no nosso modo de estar no mundo, né? Conseguir ouvir o outro, a outra, se ouvir e principalmente aprofundar as nossas relações, né? Aprofundar o nosso contato com si mesmo e com o outro, né? O que estou querendo dizer com isso? Eu fiz uma opção, né? Antes de eu completar, eu quero ver o que a Ariane escreveu. Interessante isso que você falou sobre a menstruação. A sociedade atual aboliu a menstruação de muitas mulheres porque elas ficam muito instáveis. Mas quando voltamos a nos conectar, aí eu acho que ela vai conseguir continuar, né? Mas depois, quando você escrever mais, eu comento novamente, tá ali. Mas você sabe que essa questão da menstruação tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, da gente ritualizar. Mas, gente, não necessariamente isso precisa... Não necessariamente você mostrar isso faz com que a prática seja profunda, tá? Há uma obsolescência aí, né? Uma efemeridade em algumas práticas. As coisas, elas não perduram, né? Por quê? Justamente porque não tem fundamento, né? E aqui eu não estou querendo dar carteirada, não estou querendo julgar ninguém, porque tem espaço para todo mundo, né? Cada um sabe o que está fazendo, eu acredito nisso, já acho que até a idade e a minha própria caminhada, né, foi me mostrando que não adianta a gente falar algumas coisas, as coisas precisam acontecer, né? A gente não tem controle de muita coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é que a relação da mulher, por exemplo, com a menstruação, gente, ela é primitiva e ela foi evoluindo, ela foi mudando com o tempo. Tinha-se não é intimidade, não vou usar essa palavra, maior com o próprio corpo, né? E com o tempo aquilo, dependendo de onde a gente está falando, de quem a gente está falando, aquilo se tornou até mesmo uma coisa maldita, suja, né? Hoje eu acho que é suja de outro jeito, né? Fica suja de outro jeito, por conta dessa quase que proibição, né? Das mulheres não menstruarem, né? É pesado o que eu falei, proibição eu digo, em alguns lugares, fora da bolha principalmente,
não é bem-vindo, justamente por isso que que eu havia falado e que a Eliane falou também a respeito da instabilidade, né? Algumas mulheres ficam muito, muito fora do eixo na menstruação, e é dessa forma, né? É assim que acontece. Há práticas, há caminhos para que isso fique mais ameno, fique mais tranquilo, com certeza, mas não necessariamente isso vai funcionar 100%, porque senão a gente tá meio contraditório isso, né? Que todas fiquem maravilhosas, lindas, com seus ciclos regulados e amando a própria menstruação. As mulheres são diferentes. Tem mulheres muito ligadas ao seu feminino que realmente têm dificuldade, é uma questão fisiológica, né? E até carregam um pouco de culpa, né? Se a menstruação, se ela tem cólica, se ela não menstrua, ou se não sei o quê, ou se não consegue engravidar, ou blá, 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 ela não é uma mulher inteira. É violento isso, né? E às vezes sai de bocas muito... que teoricamente não deveriam estar falando aquilo, né? Não poderiam, sei lá. Podem, todos podem. Deixa eu ver. Com a nossa menstruação, a Eliane falou, né? Com a nossa menstruação, o que acontece com a gente durante cada semana é o que acontece com a nossa psique. Isso nos deixa mais estáveis e rotineiras. Eu entendo o que você fala. Exatamente. Eu gosto muito de diários, né? Eu gosto muito de registrar as coisas. Eu escrevia toda noite durante muitos anos, né? Eu fiz isso. Cadernos e cadernos e cadernos. E hoje eu não menstruo mais, né? Já há alguns anos que eu tô na menopausa. Mas eu me lembro que era muito importante fazer esses registros. Não necessariamente estou no 5º dia de menstruação, não era tão detalhista assim, mas eu escrevia sobre o que eu estava sentindo, o que eu tinha visto, né? Muitas orações e poesias que andam por aí na internet foram feitas nessas noites, né? E eu acho que ajuda muito. E é uma questão necessária, eu acho, para a gente fortalecer esse feminino, que a gente assuma, cada uma a seu jeito, a responsabilidade por esse corpo, né? Por esse ciclo. Isso fortalece o feminino. Cada uma do seu jeito e cada uma dentro das suas possibilidades, né? Quando eu falo que a menstruação, ela se torna uma coisa quase que proibida num sistemão, não estamos falando da bolha, eu repito, né? É real. E se uma mulher optar por isso, quem somos nós, né, para julgar essa mulher? Então, é uma coisa bem delicada, né? E, vamos lá, de novo sobre o mundo contemporâneo. Há muita patrulha. Agora eu tô falando de bolha, né? Dentro dessas práticas. De sagrado feminino e tudo mais, eventualmente a gente vai ver que há uma patrulha para que as mulheres e mesmo essa noção de feminino, ela é pré-determinada. Ela é até mesmo, ela é medida, né? Tem medidas ali. Então, está com o feminino curado, não está com o feminino curado. Gente, é um processo. A cura, ela vai acontecendo. Ela não é que ela acontece. Ai, curei. Ai, tô curada. Né? Você curou alguma coisa, no momento seguinte, na inspiração seguinte, tem um novo desafio. Isso é uma das coisas, mistérios da vida, né? Ainda bem que é desse jeito, né? É cansativo por vezes, mas é assim pra gente, seres humanos, é assim para as árvores, é assim para toda a natureza, é assim para o próprio planeta. Então,
Vocês perceberam que tá um baita de um brainstorm aqui, né? Eu tô falando, refletindo e pensando, bababá, e eu queria saber um pouquinho aí como é que vocês estão nisso, né? Deixa eu ver se tem mais gente. Ah, tem mais coisa aqui. Marisa. Desde que parei de usar hormônios e sinto meu ciclo natural, sinto muito mais a ciclicidade, seus efeitos na psique e no corpo como um todo. Com certeza. Eu não. Uma experiência minha, eu não. Eu usei anticoncepcional um ano na minha vida inteira, quando eu era bem jovenzinha, quando eu comecei a minha vida sexual. Namorava, aquela coisa toda, papapá, mas mesmo durante o meu casamento era camisinha e depois do casamento camisinha e vambora. E o meu ciclo, que era super complicado, menstruei tarde, dentro das práticas e dentro... E, gente, assim, das práticas que eu digo, é essa coisa do cotidiano, né? Me observando, principalmente. Porque, assim, a gente tem um movimento de círculo de mulheres, a gente tem os grupos, isso é super rico, a gente trocar, a gente conversar, a gente compartilhar em grupo, mas a gente não pode esquecer que a jornada, ela é individual. Depende de você, não depende de mais nada, né? Interdepende de outras coisas, mas quem vai acessar o seu ciclo, acessar o feminino, nutrir o feminino, é cada um, né? Cada célulazinha, né? Os homens do seu jeito, fazendo o que tem a ver com eles, os mistérios deles, né? E detalhe, é tudo muito diversificado, como eu falei. Mas isso que a Marisa falou é muito interessante e acontece bastante. No entanto, como eu falei antes, nem sempre dá certo. Porque a gente não é só, minha mente controla tudo, né? Eu vou fazer uma terapia aí quântica, né? Oi. É banal isso, né? Banalizar o termo, né? Vou fazer não sei o que, bababi, bababó, e o meu ciclo vai ficar lindo. Não necessariamente. Tem mulheres que não conseguem e elas não podem ser julgadas, né? Elas vão ter outros caminhos ali para nutrir o feminino dela. Isso que bom, né? Que bom que é possível, né? Mesmo a questão das mulheres na menopausa, como é que fica? Essa questão da ciclicidade, se a gente só dependesse de ciclo menstrual e de ovulação, né? Ciclo menstrual, a ovulação está dentro do ciclo menstrual. Como é que fica isso? E eu percebo isso nesse feminino, a dimensão do sagrado feminino, o quanto as mulheres pós-menopausa ou na menopausa, você não vê tanta coisa acontecendo, né? E a gente introjeta tudo. Eu tenho o privilégio, eu acho que é um privilégio, sim, de estar dentro dessa caminhada há muitos anos. Eu fui muitas Patrícias e tomara que eu seja muitas outras ainda, né? E então me ajuda muito agora lidar com o meu corpo, lidar com essa outra noção de ciclo. Porque voltando à menstruação, né? Vamos falar, eu comecei lá atrás, né? O quanto essa noção da ciclicidade, observar a lua, a menstruação, o tempo, tarará, tarará, né? O quanto ter vivenciado toda essa questão, todas essas questões do meu corpo, do meu espírito, da minha mente, tudo junto misturado, me ajudam a compreender o que está acontecendo comigo agora, né? Que a gente não pense que esse tempo é linear,
né? Então você vai acessando esses momentos, né, para te ajudar. É emocionante, é dificultoso. A Eliane foi minha aluna, que ano que foi? 2014, né, Li? A Eliane foi em 2014, eu ainda menstruava, mas quem foi minha aluna ali em 2017, 2016, eu já estava no climatério, né? 17, e eu, como ali a gente tem uma instabilidade, né, durante o climatério, você começa a não se reconhecer mais, né? E aí é um baita desafio, né? Você compreender o que é esse feminino. E detalhe, meninas, eu já estava entrando no climatério lá. Eu menopausei mesmo em 2017. Mas eu quase enlouqueci, né? Mesmo lidando com tudo isso, mesmo lendo e conversando e vivenciando, e principalmente porque eu optei em não fazer reposição hormonal, né? E então foi essa coisa desse feminino caótico, vou brincar um pouquinho aqui, uma caliurga interna, né? Foi um baita desafio para compreender o que estava acontecendo comigo, né? Com o meu mundo, né? Com o meu eu, com a minha alma, né? Ah, é? Eu não lembro não, Li. É tanta coisa, né? Mas eu não quero ficar. Talvez pareça que eu estou divagando, mas eu espero realmente que vocês estejam percebendo que há uma linha aqui que conecta toda a questão, até mesmo do feminino no contemporâneo, né? Porque a gente está falando aqui de ciclo de menstruação, de menopausa e tudo mais, e essas questões, elas não são parte do mainstream, né? E aí a gente muitas vezes fica órfã, né? Desse tipo de, que eu diria, informação mesmo. E aí quando a gente vai acessar as práticas, por exemplo, da espiritualidade feminina, a gente vem com muita expectativa, né? E a gente sabe que expectativa é uma coisa bastante perigosa, né? A expectativa, ela muitas vezes, ela tira, como é que eu vou falar isso? Mas ela tira o nosso poder, o nosso poder de ação até, né? Então, eu acho que é um caminho de vai e vem, né? A gente fazer essa reflexão dentro do movimento de espiritualidade feminina a respeito de como é o que é esse feminino no mundo contemporâneo. E lembrando que a gente é parte desse mainstream também, a gente tá nesse mundão, né? Que honestamente, gente, eu estudo religião e cultura, né? Porque comunicação social, você vai acessar, vai estar refletindo e estudando, pesquisando a respeito disso, né? E tudo mais. E, por exemplo, no grupo de pesquisa que eu participo, né, da Intercom, religiões e comunicação, não se fala de espiritualidade feminina. Não significa nada. O que eu estou falando? Não significa nada, nem é considerado um movimento religioso, no sentido, o budismo é uma religião que é institucionalizada, né?
E é uma religião que não tem tanto, não tem tanta gente, né, aqui no Brasil. Não é uma religião de mainstream, assim, o Brasil é basicamente um país cristão, né? Seja ele católico, protestante, espírita, né? Espírita é cristão, vamos lembrar disso, né? Umbanda tem cristianismo também ali, é uma religião híbrida, né? Aí a gente tem as religiões afro-brasileiras, o candomblé, mesmo a Umbanda, você pode dizer também, né? Mas vamos lembrar que a Umbanda é cristã também, híbrida, ou seja, funde um monte de coisa. Agora, esse movimento de espiritualidade feminina, de sagrado feminino, quando ele é analisado, ele é colocado ali como como é que eu vou dizer? É uma coisa muito... um fenômeno muito do momento que a gente vive, vamos colocar. Claro, né? Não tem muita tradição, tudo mais, não é institucionalizado, mas eu mesmo escrevi sobre círculo de mulheres e quando eu publiquei esse artigo, eu não achava nada. A minha bibliografia foi basicamente a de Shinoda Bolen, né? Que é a grande referência. Foi ela que concebeu a ideia, né? Mas não é uma coisa muito analisada. Por que eu estou citando isso? Para dizer que é pequeno, mas eu sinto que é muito poderoso, né? Não tanto para a gente fazer uma revolução contra o patriarcado, não é isso. Isso é muito... faz parte, né, do discurso e tudo mais, mas eu acho, falar isso com amor, tá? Com amor porque eu sei que faz parte, mas é muito imaturo, eu acho. E muito, de novo, aquela questão da expectativa. E em nome dessa megalomania, muitas vezes, o indivíduo, a mulher ali, fica em segundo plano. E nada tem que ficar em segundo plano. Eu tenho, dentro da minha visão de mundo, as grandes mudanças, elas acontecem do pequeno que vira grande, né? Cada um fazendo a sua parte, fazendo o que pode, porque isso é a vida, né? Olha, a Lígia tá aí. Oi, Li, tudo bem? Saudades. Deixa eu ver o que a Li escreveu aqui. O que você quer dizer exatamente quando fala sobre o que é espiritualidade feminina? São as práticas de conexão com o feminino? Boa pergunta. Espiritualidade feminina, Li, para mim, é uma filosofia, tá? É acompanhada de práticas, que inclui a devoção mariana, por exemplo, tá? Então, a espiritualidade feminina é um modo de ver o mundo que a ciclicidade é uma das bases, nos olhar como iguais, mas diferentes, né? Faz parte dessa filosofia. A gente ter uma noção de comunicação orgânica, né? Você participou dos meus círculos, então fez a formação de condutoras. Temos quem está conduzindo ali tem que pegar as rédeas mesmo, tem uma conexão com o foco e o objetivo daquele encontro, que é o centro, né? Tudo vai para aquele lugar, porém passa por cada uma dos indivíduos que estão ali, cada uma das mulheres, das questões daquelas mulheres que estão ali, algumas mais, outras menos. Então o círculo ele não é perfeitinho, redondinho, e cada um é uma pizza cortada ali em 8 pedaços e vai sair tudo lindão. Não, não é desse jeito, né? E que inclui sim essas práticas de conexão com o feminino, que pode ser até mesmo um processo terapêutico. Você é psicóloga, então
Um processo terapêutico, e eu nem vou falar que inclui deusas, não. Às vezes a mulher ela precisa encontrar com ela. E é a partir dali que ela vai dar um passo ou vai se conectar com essa filosofia, né? Que inclui ali o feminino como algo importante, né? E espiritualidade feminina também é a espiritualidade das mulheres. Nós temos, não adianta, sabe? Cada uma ao seu modo, de uma maneira super diversificada, aquela coisa que eu sempre falo do jardim, que tem muita planta diferente, que vai ser o jardim mais rico, etc. Mas as mulheres, vespero que eu vou falar agora, tá? Mas entendam, por favor, isso não quer diminuir ninguém, não é tornar menos importante, mas eu como mulher, né, eu tenho o direito sim de dizer o que eu vou falar. Mas nós mulheres com cis, como falam hoje, né, nós temos questões muito, muito profundas que precisam ser discutidas, específicas de nós, e a gente tem direito de fazer escolhas, né? Eu assumi esse trabalho eu fiz uma escolha de conversar com mulheres, estudar sobre esse feminino. Isso exclui outras coisas? Obviamente que não, né? Mas que as mulheres, as fêmeas da nossa espécie, elas têm muita coisa aí pra gente falar sobre e resolver, ou buscar, né? Resolver. Tem muita coisa. E eu sinto que a gente é muito distraída muitas vezes de nós mesmas, de novo, abrindo mão de nós mesmas, por motivos muito nobres, né? Mas eu acho que dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Não menosprezar as nossas necessidades como mulheres, como fêmeas. Essa questão da menstruação é uma coisa super importante, que não está resolvida, não está bem resolvida. A questão da ciclicidade das mulheres não está resolvida. Ou tá? Quem tá aí no chat acha que essa questão da ciclicidade feminina, que inclui menopausa, né? Que inclui puberdade, tá resolvida na sociedade da gente, na nossa cultura, no mundão que a gente vive? Não tá. Exatamente. Distraídas de nós mesmas. Perfeito para definir o que acontece no feminino contemporâneo. Estamos muito ali, sabe? Até mesmo algumas práticas de sagrado feminino distraem a gente. Como eu falei, a gente tem direito de ter opinião, a gente tem direito de achar algumas coisas e a gente tem direito, se quiser, de falar essas coisas, né? Luana, não. Ouço das mulheres que é uma desgraça. Sim, a menstruação, né, Luana? Sim. Sim. E aí, qual que é o nosso papel? Eu convivo com uma adolescente, né? Não romantizar. Ai, porque pega o seu sangue. Gente, é um porre muitas vezes você lidar com a menstruação, mas faz parte da sua vida. Não é amaldiçoar aquilo, mas faz parte da vida. E mostrar para as mais jovens, né? No caso, uma adolescente que menstruou, tá com 14 anos, menstruou faz uns 2 anos, né? Deixar aquilo natural, explicar que é bom pro corpo dela, explicar que a gente é desse jeito, ela perceber que com 14 anos que às vezes ela tá mais chorosa, ela tá mais sensível, ela tá mais querendo morder a própria orelha, né? Que eu brinco, né? Tá querendo morder a orelha. Na menstruação, isso minimiza toda essa tensão e essa ansiedade que a gente tem, muitas vezes, de perder a rédea de nós mesmas, né? E conversar sobre isso com alguém que está do seu lado, sem pregação, sem
chegar de papisa, né, dos ciclos menstruais, de mulher para mulher Marisa, eu acho que ajuda muito a gente trocar uma ideia e respeitando principalmente os limites de cada um que está ali conversando. Né? Então eu dei um exemplo. E nós estamos distraídas pra cacete, principalmente sobre a gente, sobre as nossas necessidades. As cobranças vão mudando, né? Então, se as nossas avós e mães, de certa forma, dependendo da idade, mas as avós dessas gerações de agora tinham uma pressão para que elas fossem mães, se elas casassem, fossem mães e ficasse tudo ali dentro de um quadradinho. Que detalhe, não era para todo mundo, tá? Ah, minha avó era dona de casa, só cuidava dos filhos e cuidava do marido. Tá, existia isso, né? Mas o que a mulherada trabalhava já, né? E se virava já e criou filho sozinho já, não é bolinho, né? Então, o desafio hoje pra gente é uma cobrança aí, às vezes, de ter que ser a super mulher muito bem resolvida, em conexão com o meu corpo e blá blá blá. Gente, calma. A gente precisa de leveza, né? Eu acho que a gente tem que ter leveza. No documentário, no Jornal da Heroína, que eu participo, né? Eu acho que vocês viram que tá no meu... que foi lançado essa semana, tá no site da Secretaria da Cultura. Eu recomendo que vocês assistam. O filme é muito bonito, sabe? Não é porque eu tô lá não, mas é muito delicado, muito profundo. E foi um privilégio mesmo poder contar um pouquinho de mim lá, colocar um pouco da minha visão lá naquela época, como eu estava pensando naquela época, né? Há 4 anos, que faz diferença, né? Mesmo. Principalmente nesse meu momento de vida. Mas eu falo lá num trecho que a gente muitas vezes não tem compaixão por si mesma. A gente não se coloca no lugar da gente mesma. E parece uma coisa engraçada até, falando, né? Mas é isso, a gente se distrai. O serviço ali, um S minúsculo, muda, né? Então, eu acho que hoje a gente não tá nem na questão da carreira, sabe? Tá também. Está também. Mas nesses processos de autoconhecimento e tudo mais, tem uma pressão. Hoje a gente tem, obviamente, a pressão do parecer ser, né? Então, não é ser e não é ter, é parecer ser. Então, especificamente sobre o feminino e sagrado feminino e essas práticas todas, o parecer ser né? Fotos maravilhosas no Instagram de conexão com o feminino, né? Mas e aí depois? Como é que é? Pode ser que seja maravilhoso mesmo, que a pessoa está vivenciando aquilo profundamente. Mas por que que esse movimento sagrado feminino é feito por seres humanos? Quem participa ali é seres humanos falíveis, né? Seria tão especial assim que tudo é lindo, maravilhoso. Não, isso é uma ilusão. É um olhar romântico que traz muito... O romantismo ele tem muito de expectativa, né? E por ter expectativa tem ansiedade. Então eu acho que é legal a gente abrir a possibilidade para colocar a bolinha no chão também, sabe? E fazer as coisas mais simples. Eu tô pensando em fazer uma das lives aqui, eu quero falar sobre essa evolução desse movimento do feminino, né, aqui no Brasil.
baseado até no que eu vi, né? Como as coisas foram mudando, né? E, assim, um bate-papo de boa, sabe? Mesmo contando um pouquinho, era assim, e aí foi mudando, a gente foi descobrindo outras coisas, aí o advento da internet fez com que tais coisas acontecessem, ou influenciou e tudo mais, né? E eu acho que vai ser um papo legal, até pra gente dizer dessa coisa de colocar a bola no chão, porque a sensação que eu tenho é que essa coisa do entretenimento vai ficando cada vez maior. E isso, ao invés de fazer com que a gente amplie a consciência, isso banaliza. Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Deixa eu ver o que ele falou. É isso que eu quis dizer lá em cima, sobre essas mudanças de humor, que está tudo bem. Quando eu falei de entender, né? De entender o que está acontecendo com o corpo. Você imagina ali, se a gente, quando era novinha, ali, eu lá com os meus 14 anos, alguém falasse isso pra mim, né? Na nossa geração. Você é mais nova que eu, mas não é tão mais nova, né? Eu não me lembro agora. Mas eu tô com 53, né? Era uma visão muito diferente, né? Mas, vamos lá. Eu nem sei quanto tempo que eu tô aqui falando sem parar, né? Essas lives são legais, mas elas são um pouco... Eu vou vir mais com um roteiro aqui. Acho que vai ser mais legal. E vou pontuando. Talvez seja mais interessante. Os próximos aí. Onde eu tava? Onde eu estava? Não lembro. Ferrou. Eu acho que eu tava falando sobre colocar a bola no chão, né? E eu insisto aqui, tá? É algo que eu sempre falei. Se a gente não tiver uma noção de individualidade, de responsabilidade por si mesmas, saber que sim, vamos dar uma mão para outra e vamos se ajudar e etc. Sensacional. E 1 hora. Acho que não sei se vai deixar gravado então. Mas se a gente não tiver essa noção de individualidade, ferrou, tá? Vamos trocar 6 por meia dúzia. Que era a família, o namorado, o filho, o emprego vai virar o círculo de mulheres, por exemplo. Tá? Falou isso, ó. A Eliane já deve ter me ouvido falar isso. Então, individualidade, que não é individualismo, é primordial. É uma mácula no feminino e nas mulheres. A não individualidade. Tá? É uma mácula. Não sei se vocês acham disso, mas na minha visão é. Então a gente tem sim que... é uma das grandes características de Ártemis, quando a gente olha lá, né? Ártemis como representação de arquétipo, ela não é individualista, ela pode ficar individualista quando ela vai para a sombra, mas a individualidade dela é primordial. E se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver que é desse jeito mesmo, né? Então a gente está aqui há 1 hora, né? Eu não sei se vai gravar. Eu espero que fique gravada. Eu achei estranho, me falaram que é 60 minutos. Só que tem uma live aqui minha e do Cláudio que a gente ficou 1 hora e trala, que eu não lembro agora quanto tempo. E tá aí. Tá gravada. Não entendo. Mas vamos fazer uma síntese aqui então? Para terminar? Não sei que vocês queiram falar alguma coisa aí. Para mim, aqui a gente tem 2 pessoas agora dentro da sala. Deve ser a Eliane e talvez a Luana, né? Agora temos 3. Ai,
Ai, que loucura. É engraçado, né, gente, que com essa coisa da espiritualidade, de entretenimento que eu falei, do parecer ser é mais importante que ser e tudo mais, esse que eu sei que é uma contribuição que eu posso dar para tudo isso aí que eu acredito, questão do feminino, da espiritualidade feminina. Não por acaso eu fui fazer um doutorado cáspita, né? Falando sobre isso, para falar sobre isso, para levar uma tese que eu tinha ali, né? Uma contribuição que eu tenho é justamente essa coisa filosófica mesmo e de vamos trocar ideia. Eliane, quantas aulas de formação lá que era para acabar às 6 e a gente acabava às 8, né? Os namorados lá e gente esperando em casa, filho esperando em casa, e a gente lá loucas, né? Trocando ideia lá e confabulando. É rico isso. É uma das coisas primordiais no que eu concebo como espiritualidade feminina. E que está para além de paganismo e de uma religião ou outra. A gente vai ver isso com as mulheres lá dentro da Igreja Católica, até, né? Essa troca de ideias é importante, né? Patrícia, está contraditória, falou do individualidade. Eu falei que é tudo junto, né? É tudo junto. Eu tô aqui porque eu abri a sala e não dá para todo mundo ficar falando, então eu tô pondo minhas ideias aqui, mas eu sei que vocês estão aí também refletindo sobre, né? Mas eu acho que, como eu falei, eu vou dar uma sintetizada, porque eu esqueci de trazer água, que é uma coisa que eu não vivo sem. E acho que eu vou tomar um vinhozinho, porque não, uma tacinha de vinho agora, ver uma sériezinha que eu mereço também. E eu quero agradecer por vocês estarem aqui, quem for, se é que vai ficar gravada essa live, vou agradecer quem assistiu depois também, quem vai assistir depois e assistiu depois. E quinta-feira que vem eu tô aqui de novo, tá? Eu não sei ainda qual vai ser o tema, eu vou refletir aqui, mas eu acho que eu vou fazer uma coisa mais, como eu disse, com roteiro. Talvez até sobre essas coisas das mudanças, né, nessa breve história da espiritualidade feminina, os últimos 30 anos aqui no Brasil, né, como é que foi, dentro da minha experiência, não vou falar de todo o universo, né, pode ser um tema legal, vou refletir sobre. E, último recado, falar aí para vocês, quem quiser participar do círculo de estudos, né? Eu vou dar, eu bolei, estruturei, ficou bem legal, 12 aulas de 1h30 cada uma, e vai ser online, vai ser bem legal, e tem as informações no meu feed. Quem quiser me passa o WhatsApp pelo direct que eu mando as informações, tá bom? Então, em síntese, eu vou aproveitar do que a Eliane escreveu aquela hora e vou deixar a síntese sobre o feminino contemporâneo, é que nós, mulheres, não nos deixemos sermos distraídas, tá? Que a gente não se distraia da gente mesmo e do feminino, né? Porque o masculino, ele vai ter que andar junto, tá bom? Então eu agradeço aí a paciência, a companhia de vocês, e a gente se vê durante a semana e com certeza na quinta-feira que vem, tá? Um beijão. Tchau, tchau. Em pé.